E aí, só vou dar uma atualizada, gravando. Começando agora a gravação da aula. Essa aula é com resolução de exercícios e para relembrar ou aprender alguns termos que a gente não conseguiu ver antes, ou relembrar termos que a gente conseguiu ver, deixar as coisas um pouco mais claras. Então, vamos seguir aí para o próximo exercício. FUVEST 2007. Acredito que todos vocês vão prestar FUVEST. Tem gente que presta só o Enem, tranquilo também, o Enem tem tanta possibilidade, inclusive a USP, né? Mas exercício aí da FUVEST, eles costumam ser um pouco mais elaborados e às vezes um pouco mais interdisciplinares, e eu acho esse, inclusive, legal por isso, porque ele usa um trecho literário, né, de uma obra literária, para falar de geografia e falar de hidrografia. Então, tem aí um trecho de um livro, de um texto do Guimarães Rosa, do Sagarana. Vamos lá. Por que todos os córregos são misteriosos? Somem-se solo adentro, de repente, em fendas de calcário, viajando ora léguas nos leitos subterrâneos e apontando muito adiante num arroto ou numa cascata de rascão. É bem poético, né? Mas ele está falando de coisas que estão aí presentes na paisagem. Está falando de córregos que são misteriosos porque eles somem solo adentro. O Guimarães Rosa, e aí vou falar para vocês porque ajuda um pouco a entender o contexto, né? O Guimarães Rosa, ele é de uma região de Minas, do estado de Minas Gerais, que tem muitas cavernas. É uma região onde as rochas predominantes na região são calcárias, e rochas calcárias são rochas que são muito suscetíveis à ter formação de cavernas. Por quê? O calcário, ele é uma rocha sedimentar. E é uma rocha, então, um pouco mais frágil, digamos assim, mais suscetível a ser escavada. E aí a força das águas ali vão, ao longo do tempo, escavando esse calcário, seja na forma de rios, ou então, e aí sim que começam as cavernas, a chuva vai infiltrando aí nessa rocha sedimentar e vai fazendo com que a parte interna dessa rocha vá sendo dissolvida, digamos assim. Não é bem essa palavra, mas ajuda a entender. Ela vai se dissolvendo e vai abrindo esses espaços ocos lá dentro da rocha, que em algum momento essa rocha pode quebrar uma parte dela e dar um acesso a esse espaço oco lá dentro, que são as cavernas. E aí tem rios que correm por debaixo dessas rochas, que vão por dentro das cavernas e vão escavando e abrindo cada vez mais essas cavernas. Muitas cavernas, a maioria das cavernas em regiões calcárias, elas têm rios passando dentro delas. Eu sou suspeita para falar porque eu sou louca por cavernas e eu gosto muito de fazer trilha. E às vezes eu vou fazer trilha em caverna e é muito legal porque a gente sai todo molhado, porque é super úmido por causa do rio. Tem caverna que a gente entra com água até o peito, até a cintura, a gente tem que entrar nadando para conseguir ir lá para dentro da caverna, porque tem um rio saindo lá de dentro. Então, o rio, essa água entra por algum espaço, e entra por um lado da caverna e sai pelo outro. Entra por um espaço e sai por outro. Os rios, então, são misteriosos e eles somem só lá dentro para ir lá para dentro das cavernas e sair por outra ponta da caverna e em outro lugar. É a isso que ele está se referindo. A esses rios que somem em fendas de calcário, esses rios que passam por dentro das cavernas, que tem bastante ali na região da onde o Guimarães Rosa é. Então, os rios viajam lá léguas nos leitos subterrâneos, por debaixo da terra, por dentro das cavernas, o que é muito comum em regiões onde tem rochas calcárias, e apontam muito adiante num arroto, tal, é isso que ele está falando do rio sair. Enfim, e aí a questão usa toda essa questão aí do Sagarana para perguntar. Vamos lá. Alternativa A. Nesse trecho, o autor A. Utiliza o sentido figurado para descrever como ocorre a infiltração das águas
nos diversos tipos de rocha? Sim, pode ser, né? Ele usa sentido figurado, de certa forma, mas vamos ver as outras alternativas. B. Utiliza-se da metáfora córregos misteriosos para retratar o desconhecimento dos cientistas a respeito dos rios subterrâneos. Não sei se é muito desconhecimento assim, né? A gente consegue explicar, a gente consegue entender a partir da ciência como é que são, por que esses córregos podem ser considerados misteriosos, né? Então, não acredito muito aí na alternativa B. A alternativa C relata o turbilhão de águas superficiais comum em áreas de terrenos cristalinos e chuvas torrenciais. Pode ser também, querendo ou não, ele está contando essa história, está contando como é que as águas agem, né, nessas áreas de terrenos cristalinos. Aliás, de terrenos cristalinos não. Aliás, deixa eu dar uma conferida nessa questão, porque eu acho que eu digitei alguma coisa errada. Mas vamos lá. Relata o turbilhão de águas superficiais como em terrenos cristalinos. Poderia ser, sim, ele está relatando como é que isso acontece, só que não são terrenos cristalinos. A gente viu que calcários são rochas sedimentares, né? A gente acabou de falar disso. E aí, então, só pelos terrenos cristalinos aí na questão, a gente já poderia, aí na alternativa, a gente já pode descartar ela. A alternativa D descreve uma situação inexistente de processos fluviais com a intenção de utilizá-la como recurso literário. Bom, acabei de contar para vocês toda a história aí do calcário, das cavernas e tal. Então não é uma situação inexistente, é uma situação que acontece assim que são formadas as cavernas. E a alternativa E descreve em linguagem literária como é o comportamento de águas subterrâneas e superficiais em rochas calcárias, né? Ele está descrevendo de uma forma poética e bonita como é o comportamento dessas águas subterrâneas. Agora eu quero que vocês me digam qual dessas alternativas vocês chutariam, sei lá, vocês responderiam. E mais alguém? Alguém dá mais? Deixa eu só dar uma conferida lá na redação da questão, enquanto vocês vão falando. Muito bem, vamos ver qual é a alternativa certa. E aí, parabéns, meninas, vocês acertaram. Muito bem. Ficou alguma dúvida com relação a outras? Eu tinha falado lá da A, né? Por que que não seria a A? Então, arroto e rasgão é o que é a linguagem figurada que ele está utilizando, digamos assim, a linguagem literária. É só para dizer que ela aparece do nada, como se a Terra estivesse arrotando a, a água para fora, né? É basicamente isso, é mais poético mesmo. Mas alguém quer tentar arriscar por que que não seria A, por exemplo? Não, ninguém. Tudo bem, então vamos lá. A A não seria porque ele fala, e aí é a hora que a gente tem que prestar atenção nas palavras, né, que são utilizadas. Ele fala que ele está explicando como ocorre a infiltração das águas nos diversos tipos de rocha. Mas ele está falando de um tipo específico de rocha, das rochas calcárias, que são rochas sedimentares. Beleza? Há alguma dúvida mais quanto a essa questão? Boa, então tá. Então eu vou. Beleza, que bom que entendeu, ótimo. Eu fico feliz quando vocês falam que entenderam, porque quer dizer que eu estou conseguindo me fazer ser entendida. Isso é bom. Então vamos para a próxima questão, mas se vocês tiverem dúvidas depois a gente volta, sem problema nenhum. Então, próxima questão: Universidade Estadual do Ceará
essas universidades, as estaduais eu não sei. As federais agora são todas pelo Enem, né? Às vezes a gente vê uma questão da, sei lá, Federal de Goiás. E aí hoje é só Enem. Mas é bom saber quais são essas universidades, né? Então, vamos lá. 2008. Sobre a dinâmica natural dos rios, assinale o incorreto. Incorreto. Bom, e aí essa questão traz lá outros conceitos. No alto curso, blá, blá, blá. No baixo curso, blá, blá, blá. O que é alto curso e baixo curso de um rio? A gente viu agora há pouco, né, falando para vocês lá de gravidade e tal, que os rios correm de cima para baixo, por causa da força da gravidade. As nascentes sempre vão ser em áreas mais elevadas com relação à foz. Então, quando a gente fala em alto curso e baixo curso, a gente está falando justamente disso. Alto curso são as partes mais elevadas desse curso desse rio. Altitudinalmente, me enrolei para falar, mas com relação à altitude mesmo, em relação ao nível do mar e tal. Então, alto curso são as partes mais próximas da nascente do rio. E baixo curso vão ser as partes mais próximas da foz. Porque as nascentes estão mais altas em relação à foz, que é a parte mais baixa do rio. Basicamente isso. Exemplo, falei para vocês na semana passada, na aula passada, que a gente está aqui em São Paulo, na bacia do Rio Tietê. E eu mostrei para vocês um mapinha que mostrava a divisão das bacias hidrográficas no estado de São Paulo, que era uma divisão administrativa e tal. Se vocês observarem, a gente não falou de nomes dessas divisões porque não é importante para a gente saber agora, é só para vocês saberem que essas divisões podem ser feitas, que a bacia hidrográfica é uma unidade da paisagem, boa para administração de território e tal. A gente não falou de nomes, mas se vocês fossem observar os nomes das bacias hidrográficas aí no estado de São Paulo, vocês vão ver que aqui na região metropolitana de São Paulo, Grande São Paulo, a gente está na região do Alto Tietê. Porque a gente está perto das nascentes, das principais nascentes, das primeiras nascentes do Rio Tietê. Então, a gente está na região do Alto Tietê. E do Alto Paraná, digamos assim, se a gente for pensar em termos de bacia do Paraná. Porque, com relação a essa bacia inteira, a gente está nas partes mais elevadas dela. Então, é isso. Alto e baixo é isso. Então, vamos lá, voltando para a questão. Sobre a dinâmica natural dos rios, assinale o incorreto. No alto curso, prevalecem as ações de erosão, e os rios tendem a entalhar fortemente os seus vales. A gente já viu aí, em outra questão, que a alta declividade é importante para entalhar mais. A gente viu que a força da gravidade, a força da água, então, vai ser mais propícia a esse entalhamento. Beleza, mas vamos ver as outras alternativas antes da gente sair só colocando esse pronto. Alternativa B. No baixo curso, então lá mais perto da foz, prevalecem as ações de erosão. Eu lendo a questão errada. No baixo curso prevalecem os processos de deposição, com a formação de planícies fluviais. Lembram de planície, né? Planalto, planície, depressão, lá da aula de geomorfologia. As planícies fluviais são essas áreas planas nas margens dos rios, e elas são formadas por processos de deposição. Lembram? Os planaltos são formados por processos de erosão, predominam processos de erosão, de retirada de sedimentos, e nas planícies predominam os processos de deposição. É justamente o rio que vem trazendo esses sedimentos, e aí na cheia dele, ele cobre ali as planícies e vai fazendo com que aquela área fique toda planinha, né? Então predominam processos de deposição. Então, aí a alternativa B, no baixo curso, prevalecem os processos de deposição, certo? Com formação de planícies fluviais. Agora, é no baixo curso mesmo que isso prevalece? Lembram da aula passada que tinha uma imagem de um vale, mostrando onde que o vale é mais entalhado, ele é mais profundo, e onde ele passa já, o rio passa por uma planície. Geralmente, o rio tem mais água nas áreas mais baixas, porque ele já acumulou água de um monte de lugar que vem chegando água nele, e ele tem mais essa dinâmica de cheia e de conseguir depositar os sedimentos nas suas margens. Então, planície
e áreas mais baixas, baixo curso, combinam um com o outro. Faz sentido os dois juntos, beleza? Mas vamos ver as outras duas alternativas. Alternativa C. Na desembocadura, a deposição é feita com materiais sedimentares grosseiros e com seixos, denotando alta energia dos rios. O que é a desembocadura dos rios? A desembocadura é justamente esse lugar onde o rio termina, é a foz do rio, onde o rio vai desembocar no mar ou desembocar em outro rio. E aí ele está falando que nas desembocaduras a deposição é feita com materiais sedimentares grosseiros, ou seja, pedras grossas, seixos que são, né, pedras maiorzinhas, assim, lembra que a gente viu lá na aula de pedologia? Argila, silt, argila, né, bem fininha, silt e areia, que é mais grossa. Depois de areia vem seixos, que são as pedrinhas e tal. Então, materiais sedimentares grosseiros, de areia para maior, tá? Denotando a alta energia dos rios. Então, no rio no baixo curso, ele vai ter baixa declividade? Geralmente sim, um pouco mais baixa declividade. Mas ele também tem muita vazão, porque ele tem muita água chegando ali. Vamos ver a alternativa D. Os perfis longitudinais dos rios são traçados desde a nascente até a foz. E os perfis transversais correspondem às configurações dos vales fluviais. A gente não falou na aula passada de perfis. E isso é uma coisa que eu pretendo explicar para vocês agora. Os seixos. Ficou claro que os seixos são pedras. Basicamente isso. Essas pedras que a gente encontra em beira de rio e tal, mesmo pedrinha de construção, a gente chama isso de seixo. Quer ver? Eu tenho uma aqui, eu vou mostrar para vocês. Estou falando de pedrinha pequena, mas até umas pedras desse tamanho, elas podem ser chamadas de seixo, até um pouco maiores. Olha como essa pedra, ela é toda lisinha. Se passando a mão nela, você vê que ela é toda alisadinha. Essa pedra eu peguei ela na beira de um rio. Fiz uma viagem e eu tenho essa mania de sair recolhendo pedra por aí, voltar com a mala cheia de pedra. E aí peguei essa pedra para colocar, usar ela de peso de porta aqui em casa. A gente chama ela de Raul Rock Seixo, porque é um seixo de rio, tá? A gente usa esse termo seixo principalmente para essas rochas de rio, tá bom? Ele usa em outros contextos também, mas principalmente para rochas de rio. Esse meu Raul Rock Seixo aqui. Então, agora vou explicar o que são os perfis longitudinais e os perfis transversais. Perfil é quando a gente vê, a gente fala em perfil em redes sociais, é tipo é a gente, né? O nosso perfil vai descrever a gente. O perfil, quando a gente fala em perfil, não só em geografia, mas em outras disciplinas também, lembra do perfil de solo? Perfil, então, vai ser algo que a gente consegue ver aquilo por inteiro, ver aquela característica. A gente consegue não destrinchar aquilo, mas ter uma noção de como aquilo é no geral, beleza? O perfil é basicamente isso. A gente tem uma noção de como aquilo é. Quando a gente fala em rios, a gente tem esses dois tipos de perfil. A gente pode ver, fazer essa análise de como o rio é de duas formas. De uma forma longitudinal e de uma forma transversal. Longitudinal, e aí a palavra longe ajuda, vai ser o perfil do rio, as características do rio, desde a nascente até a foz. Então, a gente traça qual que é o formato desse rio, quais são as características desse rio, da nascente dele até a sua foz. Isso vai ser o longitudinal, ao longo do rio. Quando a gente fala em perfil transversal, e transversal é uma coisa que atravessa, não é? Esse o significado da palavra, transversal é algo que atravessa. Então, quando a gente fala em perfil transversal do rio, a gente está falando como se a gente estivesse atravessando o rio, de uma margem até a outra. Então, se eu estivesse atravessando o rio
e eu visse que no meio dele ele é mais fundo do que nas margens, então eu diria que o perfil transversal dele é, se eu fosse desenhar o perfil transversal dele, eu desenharia ele mais retinho aqui na margem, depois mais fundo no meio e depois voltando e seguindo reto também até a outra margem. Então, o perfil transversal vai ser esse corte atravessando o rio. Ficou clara a diferença entre o transversal e o longitudinal quando a gente fala de rios? Se ficar alguma dúvida, vocês têm que falar. Tá bom? Beleza. E aí, a questão, a alternativa D, então, está dizendo, os perfis longitudinais é justamente o que eu acabei de explicar para você. Os perfis longitudinais são traçados desde a nascente até a foz, e os transversais correspondem às configurações dos vales, que é justamente o formato do vale, o leito do rio no vale, e vai ser atravessando o rio. É justamente isso. Então, a alternativa D, ela está certa. Só que a questão não pede qual é a alternativa certa, ela pede qual é a alternativa incorreta. Então, a D a gente elimina, porque ela está correta. E aí, vamos voltar nas questões. Então, o A. No alto curso prevalecem ações de erosão e os rios tendem a entalhar fortemente os seus vales. Faz sentido, então vamos deixar ela aí. Alternativa B, no baixo curso prevalecem processos de deposição, a gente viu as planícies e a formação de planícies fluviais, justamente, deixa ela aí também. E nas desembocaduras, a deposição é feita com materiais sedimentares grosseiros e com seixos, denotando a alta energia do rio. Eu estou em dúvida entre as alternativas A e D. Alguém tem alguma sugestão? Alguém tem algum palpite? C. Letícia disse a alternativa C, mas você quer explicar por que você acha C? Se você não quiser, não se sentir à vontade, sem problema. Só manda um não me sinta à vontade. Sem problemas. A C também, se vocês quiserem dizer por quê, mas se não, tudo bem também, só me avisa. Não tem alta energia nas desembocaduras. Muito bom, bom argumento. E realmente, não tem tanta alta energia nas desembocaduras, a não ser em épocas muito específicas, de muita pluviosidade, por exemplo, mas em geral não tem tanta alta energia nas desembocaduras mesmo. Vocês já foram à praia e viram um rio desaguando na praia, vocês veem que não é aquela força de água chegando. Tem alguns rios em praia, inclusive, que o mar entra para dentro do rio, de tão calmas que são aquelas águas ali. De fato, eu também chutaria a C. Então, é isso mesmo. A C é a alternativa correta. Fico muito feliz que vocês estejam acertando e indo pelo caminho correto. Isso é muito legal, muito bom. Eu acho que tem mais uma ou duas questões. Vamos lá. Ficou alguma dúvida com relação a essa? Deixa eu ver um negócio aqui. Beleza. Mais duas questões. Não vamos demorar muito mais. Hoje não vou comer todo o tempo de vocês. Muito. Então, próxima questão, também FUVEST. 2007 também. Eu prestei a FUVEST em 2007? Não, eu prestei em 2006. Agora, eu nunca sei se essas questões estão falando qual é o ano de entrada no vestibular ou o ano que foi aplicado.
Pode ser até que eu tenha visto essa questão, mas eu já não me lembro mais. Enfim, vamos lá. As atuais dificuldades de saneamento. Ah, tá. Vamos lá. Primeiro, essa questão, o que ela vai querer? Que você complete as lacunas do texto, né? Lá embaixo. As lacunas do texto serão corretamente preenchidas por. E aí, é o ano que foi aplicado. Ah, então não prestei esse vestibular. Prestei a faculdade em 2006. Já tô bem velhinha já, né? 2006, acho que vocês estavam nascendo ainda. Brincadeira. Bom, e aí ela vai pedir essa questão para completar as lacunas. Antes da gente fazer essa questão, eu vou contar uma historinha para vocês. A história, a minha história de terror favorita aqui da cidade de São Paulo. Eu chamo ela de história de terror porque eu acho assustador como as coisas aconteceram e como as coisas foram feitas. Vamos lá. Eu falei para vocês na aula passada que o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, eles são rios canalizados. Eu falei para vocês que os rios originalmente eles eram meandrantes, ou seja, eles eram todos cheios de curvas. Eu tenho uma foto do Rio Pinheiros antes da canalização. Vou mandar ela para vocês. Vamos ver se eu acho aqui no celular e eu mostro, mas aí eu mando para vocês. Então, os rios eles eram cheios de curvas. E em algum momento aí da história da cidade de São Paulo, resolveu-se que eles seriam retificados. Porque eles, cheios de curvas, eles tinham uma área muito grande, e aí era preferível que eles fossem contidos num espaço menor para a gente poder usar essas margens deles. Até falei para vocês que a Estação Pinheiros ela foi construída numa área que era um meandro do rio e tal. Então, eles resolveram retificar os rios por diversas questões. Questão de planejamento urbano para aproveitar melhor essas margens dos rios, ou então para fazer com que eles, em vez de alagar, a água ficasse acumulada ali, a água corresse e fosse embora logo para longe da cidade, né, retificando ele, deixando ele reto, as águas correm mais rápido. Então, que as águas fossem embora logo e evitassem alagamento, ou que levassem o esgoto embora, levassem as doenças embora, porque os rios eram vetores de doenças, eram vistos como vetores de doenças, porque jogavam esse esgoto nos rios e tal, enfim. Em algum momento decidiram canalizar esses rios. Só que o coitado do Rio Pinheiros, como se não bastasse ele ter sido canalizado, ainda fizeram uma outra coisa com ele. Mas antes é uma outra parte da história, antes que eu já estou me adiantando. Lá em Santana de Parnaíba, não sei quem conhece, mas fica aqui na região metropolitana de São Paulo. O Rio Tietê, ele nasce lá em Salesópolis, passa por Mogi, Mogi das Cruzes, cruza a cidade de São Paulo e vai embora sentido interior. E aí, quando ele já está passando a cidade de São Paulo, tem a cidade de Santana de Parnaíba, e eles construíram ali naquela cidade uma pequena usina hidrelétrica, uma barragem para gerar energia elétrica para a cidade de São Paulo. Acontece que, mesmo canalizando o rio para que a água corresse mais rápido e chegasse mais rápido lá, essa usina hidrelétrica estava sendo pouco para a quantidade de pessoas que estava vindo morar na cidade de São Paulo. Ela estava ficando sobrecarregada. Não bastando ela estar sobrecarregada, na época de estiagem, ou seja, no inverno aqui em São Paulo, quando chove menos, tinha menos água nos rios e não chegava água suficiente lá nessa usina para gerar energia elétrica lá. Então, alguns engenheiros resolveram que seria uma ótima ideia fazer uma represa que armazenasse água ao longo do ano inteiro, para que quando essas águas dos rios estivessem mais baixas, a gente conseguisse soltar água dessa represa para esses rios e os rios levarem a água até a usina hidrelétrica lá em Santana. E aí a cidade estava crescendo e aonde resolveram criar essas represas? Na Zona Sul. Criaram então uma grande. Resolveu-se então cavar e criar, barrar um rio e criar uma grande represa no rio Guarapiranga. A represa Guarapiranga, ela é artificial, ela não é um lago natural, ela é um rio que foi barrado e
essa parte antes da barragem foi alagada, cavaram, né, para ficar ali contida. E aí foi uma grande área que foi alagada para dar origem a essa represa. A barragem, se alguém que mora na Zona Sul, seja sudoeste ou sul-sul ou sudeste, se uma de vocês mora aí na Zona Sul, vocês conhecem a represa Guarapiranga. Então, a represa Guarapiranga foi construída nesse contexto, para ela gerar, guardar, armazenar água ao longo do ano. E aí, quando faltasse água lá em Santana de Parnaíba, eles abririam as comportas, a água correria pelo Rio Pinheiros até o Rio Tietê para chegar lá nessa usina e conseguir gerar energia nessa usina. Acontece que quando essa represa terminou de ser construída, quando ela ficou pronta, a represa Guarapiranga, a cidade já tinha crescido mais. E aí a usina de Santana do Parnaíba já estava totalmente defasada. Ela já não servia mais para gerar energia suficiente para a cidade de São Paulo. Resolveu-se, então, criar uma outra usina hidrelétrica e uma outra represa que abastecesse essa usina. A usina Henry Border, que fica lá em Cubatão, lá no pé da Serra do Mar, e a represa Billings, né? Então a gente tem duas grandes represas na cidade de São Paulo, a represa Guarapiranga e a represa Billings. E aí a represa Billings, ela é preenchida pelos rios que tem ali na região para alagar a área ali e armazenar água suficiente para essa represa. Só que aí alguém teve a brilhante ideia de, por que não juntar mais água ainda nessa represa com a água do Rio Pinheiros? Só que o Rio Pinheiros corria para o outro lado. Ele não corre sentido a represa Billings, ele corre da represa Billings para o outro lado. Então, o que fizeram? Inverteram a água, o fluxo da água do Rio Pinheiros. Sim, isso é possível. Demanda uma engenharia do caramba, mas foi isso que fizeram. Ali na Vila Olímpia, para quem conhece melhor a cidade de São Paulo, ali na Vila Olímpia tem uma barragem em cima do rio que eles chamam de usina de traição, alguma coisa assim. Que ela tá ali para reverter a água dos rios. Se vocês andam de trem pela cidade, andavam antes da pandemia, né? Passando ali do lado ali na linha Nova Esmeralda, que passa do lado do Rio Pinheiros, quando passarem na estação Vila Olímpia, você separa uma estrutura bem grande em cima do rio, essa usina de traição, que ela tá ali para reverter a água do Rio Pinheiros de volta para a represa Billings. Por isso que a água do Rio Pinheiros, se vocês separarem, tiver ali pela CPTM e esperando o trem na estação, ou mesmo no trem, observem que a água do Rio Pinheiros parece que ela não corre muito nem para um lado nem para o outro. O curso natural, o natural de um rio é ele correr para um lado ou para o outro. O Rio Pinheiros ele fica meio paradão, por isso que ele fica aquele fedozão, né? E ele não corre nem muito para um lado nem para o outro, porque teve esse processo aí de reversão dele em algum momento da história nesse rio. E a gente tem impactos dessa história até hoje. Eu chamo ela de história assustadora, história de terror, primeiro porque olha o que o ser humano é capaz de fazer com um rio do porte do Rio Pinheiros, que não é qualquer coisa, é uma puta de um riozão. Segundo porque se o Rio Pinheiros está todo poluído e ele está mandando a água dele para a represa também está poluída. E as represas não servem só para abastecimento de energia, elas também servem para abastecimento de água da população. Parte da água que a gente bebe vem também da represa Billings. Claro que ela é tratada, despoluída, tal, e eles captam água só da parte da represa que não está tão poluída, mas ainda assim tem poluição chegando na represa, da onde sai a água que a gente bebe. Então, é minha história de terror favorita. E agora que eu contei essa historinha para vocês, vamos para a questão. Vocês faziam ideia dessa história? Vocês podem me contar se vocês sabiam ou se vocês estão sabendo só agora e se ela é assustadora para vocês também. Porque essa questão, ela fala justamente dessa questão, um pouco, né? Eu já dando spoiler da questão aí.
Então vamos lá para a questão, tá vendo? Ninguém sabia. Eu acho uma história tão interessante, eu sempre conto quando eu tenho oportunidade, assim, é ótimo assunto para uma roda de conversa, assim, para uma festa, você tá lá na festa, não sabe o que falar, não sabe como se entrosar, você conta a história do Rio Pinheiros, né? Todo mundo gosta de saber. Bom, então a questão, ela pede para preencher as lacunas. As atuais dificuldades de saneamento e abastecimento observadas na metrópole de São Paulo são devidas, entre outros fatores, a processos de apropriação e uso dos recursos hídricos. Processos o quê? Naturais, urbanísticos ou históricos de apropriação dos recursos hídricos? Eu já cortaria aí o naturais, porque a gente viu que toda essa questão de saneamento, de abastecimento ou também de energia elétrica, não tem nada de natural mais. Tudo foi modificado, né? Então, são devidas, entre outros fatores, a processos de apropriação de recursos físicos, processos urbanísticos ou processos históricos. Veremos. A do Rio Pinheiros, a o quê? A canalização ou a inversão de fluxo, que é o que a gente tem aí na coluna 2. A canalização do Rio Pinheiros ou a inversão de fluxo do Rio Pinheiros, por exemplo, realizada na primeira metade do século XX para a geração de energia na escarpa da Serra do Mar, prejudicou o uso para abastecimento de parte da represa Billings. Acabei de contar a historinha para vocês. O que prejudicou o abastecimento na represa Billings e que foi feito para a geração de energia lá na Serra do Mar, não em Santana de Parnaíba, mas lá na Serra do Mar, a inversão do fluxo do Rio Pinheiro. Então, a gente já sabe aí que a coluna 2 está se referindo à inversão do fluxo. Então, só sobra duas alternativas para a gente, a B ou a E, beleza? Por outro lado, a urbanização das últimas décadas de aumentou a degradação dos escassos recursos hídricos superficiais. Bom, antes de eu responder a Júlia, que perguntou se é urbanístico, me falem onde vocês moram. Mandem aí no chat onde vocês moram. Que bairro, que região, ou que cidade, né? Nem todo mundo mora em São Paulo. Olha só. Zona Sul, Capão Redondo, Jabaquara. Quem mais está aqui na nossa Meet? São Roque, São Miguel Paulista. Beleza. Quem que mora no Capão é Letícia. Letícia, você mora no Capão Redondo. Você sabe o que são áreas de proteção aos mananciais? Tudo bem se você não souber, só me diz. Porque a maioria das pessoas não sabe mesmo, apesar de que eu acho isso uma falha do Estado. Eu acho que todo mundo tinha que saber. Mas ninguém sabe. Isso, muito bem. As áreas que não pode mexer onde nasce água, justamente. Áreas de mananciais são esses lugares aonde tem as principais nascentes. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem áreas que são delimitadas como áreas de mananciais, áreas de proteção aos mananciais, porque são onde estão as principais nascentes do Alto Tietê, as nascentes que vão lá para o Rio Tietê. E também é onde tem as nascentes dos rios que vão abastecer essas represas, tanto a Billings quanto a Guarapiranga, quanto lá na Zona Norte, a Cantareira e tal. Então, estão estabelecidas por lei algumas áreas de proteção onde não pode ter indústria poluente, por exemplo, e onde qualquer coisa que você vai construir, você tem que ter regras específicas para você não poluir o solo e, por consequência, não poluir a água que vai abastecer a população. Por isso, áreas de proteção aos mananciais. Faz sentido um pouco aqui na cidade de São Paulo a gente dizer que as periferias estão em áreas onde tem mais nascentes de rios, porque a gente tem dois grandes rios passando nas regiões centrais da cidade
E os riozinhos que são afluentes desses riozões estão nas periferias. Então, quanto mais periferia, mais você vai ter mananciais. Por que eu perguntei para a Letícia por que Capão Redondo é periferia? Também, mas não por isso, não só por isso, mas porque o Capão Redondo está justamente no limite de uma área de proteção aos mananciais, dessas estabelecidas por lei. Eu sou de Tapecerica da Serra, perto do Capão Redondo, e mais para lá ainda do Capão, né? E a cidade de Tapecerica da Serra, inclusive, ela está 100% em área de proteção aos mananciais. As áreas de proteção aos mananciais, então, da cidade de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, elas estão mais nas periferias, pensando em relação a longe do centro, tá? Nas periferias aí da cidade. E essas áreas são justamente as áreas que têm sido mais urbanizadas, né? Pelo processo de evolução urbana mesmo. Vocês devem ter visto isso com o Lucas. Se não viram, vão ver o processo de formação e evolução da cidade, do sítio urbano. Tem essa questão da urbanização aí nas áreas mais distantes do centro, beleza? Então, a última afirmação ali do nosso textinho fala que, por outro lado, a urbanização das últimas décadas de Tananã aumentou a degradação dos escassos recursos hídricos superficiais. A gente sabe que existe um problema urbano na cidade em que saneamento básico chega por último para quem é mais pobre. E quem é mais pobre geralmente está nas periferias, justamente porque são expulsos do centro e vão morar onde dá. É o que acontece, e é o que acontece nas periferias da cidade de São Paulo ao longo da história aí da cidade de São Paulo. Tanto é que dificilmente vocês vão ver alguém aí, ó, eu tô sendo preconceituosa, eu acho, mas ia falar que dificilmente vocês vão ver alguém do nosso cursinho, algum aluno do nosso cursinho que mora no centro da cidade, ou que mora nos jardins, ou que mora em regiões mais centrais, justamente porque é um cursinho popular, né? E aí a gente tem essa expulsão das pessoas de mais baixa renda para as periferias. E o saneamento chega, por último, aonde estão essas pessoas. Então, se não tem coleta de esgoto, onde que essas pessoas vão jogar os seus esgotos? Onde que as construções que vão sendo levantadas vão ter que jogar esse esgoto para algum lugar? E geralmente vão para os cursos d'água dessas áreas de mananciais. Então, essa questão está falando justamente disso. A urbanização das áreas de mananciais, e eu já estou falando para vocês que são as áreas de mananciais, e eu já explico por quê, aumentou a degradação dos recursos hídricos. Quando ela está falando que aumentou a degradação dos recursos hídricos, dos escassos recursos hídricos, é disso que ela está falando. As pessoas não têm onde jogar o esgoto, e não tem mesmo, falha do Estado, que não proveu isso, e aí os esgotos vão para o rio, porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O certo é o Estado dar uma solução para isso, e o Estado não faz nada, a Sabesp não faz nada, e a gente fica nesse ciclo vicioso aí, tendo que conviver com essas questões, né? É por isso que me irritou tanto quando o Bolsonaro falou no ano passado que para ajudar o meio ambiente a gente tinha que fazer cocô dia sim, dia não. Vocês lembram disso? E isso me irritou profundamente porque isso é só um reflexo de como que o saneamento básico não chega e as pessoas acham que isso é normal. E ao invés da gente cobrar saneamento, a gente acha, dá risada dessas coisas, sabe? Não tô falando que a gente tá errado de dar risada, porque realmente a gente ri pra não chorar, né? Mas é uma coisa tão naturalizada no nosso dia a dia, a gente não ter saneamento básico, porque a gente é um país subdesenvolvido, etc e tal, que as pessoas acham que faz sentido fazer cocô de assim dia não para preservar o meio ambiente, sabe? Enfim, né? Desabafo aí, dado. Então vamos lá. Por que então a lacuna lá C, A3, da terceira coluna, ela vai falar de proteção aos mananciais e não de reservas florestais ou parques estaduais? Reservas florestais ou parques estaduais, elas também são áreas de preservação ambiental, mas elas são áreas que não permitem uma certa urbanização. A urbanização não deve atingir essas áreas porque ela é coibida antes, porque é proteção da natureza.
E aí vem uma outra crítica minha aí, por que a proteção da natureza parece ser mais importante do que a proteção dos recursos que vão abastecer a sociedade, sabe? Por que fazem alguma coisa para proteger que a urbanização chegue nas florestas, que são reservas naturais? Claro, tem que ser protegidas, eu sou totalmente a favor, mas eu acho que a gente tem que olhar também para onde as pessoas estão morando, né? Enfim, desabafo dado aí. Então, a gente está procurando uma alternativa que tenha lá na coluna 2 a inversão do fluxo, que vai ser a B ou a E, e na 3 a proteção dos mananciais, que vai sobrar então a E. A alternativa E, históricos, inversão de fluxo e proteção aos mananciais. Quem que tinha perguntado? A Júlia tinha perguntado se não seria urbanístico. Poderia ser, porque foram questões urbanísticas que fizeram com que isso tudo acontecesse, mas foram questões também históricas. Ao longo da história isso aconteceu. Tanto é que na minha historinha lá eu falei para vocês que a ideia era que usar só Guarapiranga, não ia precisar da Billings, e aí a história foi acontecendo, a cidade foi crescendo, e a Guarapiranga já não servia mais para a usina lá de Santana de Parnaíba, e fizeram a Billings, e etc. Então, beleza? Alguma dúvida quanto a isso? Ou alguma crítica, algum comentário, algum debate sobre esse assunto que vocês quiserem, tá valendo aí. E a gente vai para a última questão. Certo, certo. Então, beleza, aqui já deu tempo da nossa aula. Última questão, prometo. Mas, se vocês, em qualquer momento, sei lá, veio na cabeça algum questionamento sobre as questões anteriores, pode perguntar na hora que vocês quiserem, tá bom? Vamos para a última questão. A alternativa E, a correta. E a última questão, o FRS, que eu acho que é a do Rio Grande do Sul, de 2002. Tem a figura a seguir, deixa agora eu ligar o marcador, beleza. A figura a seguir representa uma bacia hidrográfica qualquer uma. Considere que a nascente do rio principal se localiza a norte. E aí a gente tem aqui uma rosinha dos ventos mostrando que o norte aqui está para cima. Então as nascentes vão estar aqui para cima. Pelo próprio formatinho de como os riozinhos, os afluentes vão chegando no principal, a gente já daria para saber que as nascentes são esses de cima, tá bom? As principais e as primeiras nascentes, né? Com base na figura são feitas as afirmações que seguem. Então, vamos lá. Afirmação 1. No ponto A aqui, situa-se uma indústria que despeja diretamente os seus efluentes no curso de água. O efluente é justamente esse esgoto que sai da indústria, tá? No curso de água, então, tá aqui no A, então vai lançar os seus efluentes, seu esgoto nesse riozinho aqui onde passa o ponto A. Sendo que esta poluição afeta diretamente a propriedade rural no ponto C. A água está vindo, né, pela gravidade, as principais nascentes lá em cima, ela vai descendo aqui, né, sentido o E vai ser então a foz desse rio, dessa pequena bacia, pode ser que tenha outro rio aqui, enfim, relevante, mas então ele está falando que a água que vem aqui do ponto A água vem correr daqui ela vem para cá, daqui ela vai correr pelo rio principal e se juntar com todas as outras. Ela afeta diretamente a propriedade rural no C. Faz sentido isso? A água ela vai vir aqui do A, passar aqui pelo B e entrar nos outros canais? Ou ela vai vir de todos os afluentes e correr para o rio principal? A gente viu que o rio principal concentra a água de todos os seus afluentes. Não, muito bem, não faz sentido que a água do rio A venha a afetar o rio C, porque ela não vai subir. O rio principal ele vai estar na parte mais baixa do que todos esses outros. Então, faz mais sentido que aqui, esse ponto essa linha do B encontra a linha do C, seja mais baixa do que o próprio ponto C.
bem? Espero que não tenha ficado confuso. Então, a primeira afirmação está incorreta, porque a água do A não vai subir aqui para afetar o ponto C, beleza? Afirmativa B. Para se verificar a poluição hídrica originada nos pontos B e no C, pode-se instalar uma estação de controle de qualidade da água em E. Aí faz sentido, não faz? Tanto a água que passou pelo B vai um dia chegar lá no C, no E, quanto a água que passou pelo C também vai vir aqui e vai chegar lá no E. Então, faz sentido que um ponto de verificação de qualidade de água aqui em E vai ver a poluição que veio de B e veio de C, assim como ele também vai ver a poluição que veio do A e que veio do D. Beleza? Se vocês não concordarem com isso, vocês me falam. E última afirmativa. Os cursos fluviais onde se localizam os pontos A e B estão situados a montante do ponto B. Vocês lembram da aula passada que eu falei o que era a montante e a jusante? E eu também coloquei um vídeo lá no Classroom que explicava um pouco, uma parte dele explicava o que é isso. A gente está olhando para o rio. E o rio está vindo, correndo aqui desse lado, e ele está indo para o outro lado. E eu estou aqui no caminho. Tudo que está antes de mim, tudo que o rio passou antes de chegar até mim, que aquela água passou antes de chegar até mim, está a montante de onde estou agora. E tudo que o rio vai passar ainda depois que ele passou aqui por mim, ela está a jusante, tá? Bom para lembrar, a gente sabe que os rios, as nascentes estão nas partes mais altas, então a gente pensar que elas estão na montanha, estão a montante, tá bom? Isso é só a palavra não tem exatamente essa origem, mas ajuda a lembrar, né? Montanha, montante, então as partes mais altas do que vem antes da onde estou agora, tudo bem? E a jusante depois. E aí, se os rios, então, os afluentes, eles vão vindo até esse rio principal, o rio principal ele está sempre a jusante das nascentes, das partes mais altas aqui. E essa afirmativa está dizendo que os cursos fluviais onde se localizam os pontos A e o ponto D estão a montante do ponto B. Primeiro, a água que vai passar aqui pelo D nem tem nada a ver com a água que vai passar pelo B, né? A água que vai passar pelo B vai passar aqui direto e vai até o E, e a água que vai passar pelo D vai passar aqui direto e se encontrar com a que vem do B. Então, elas nem têm nada a ver uma com a outra. Não dá nem para dizer que uma está a montante ou a jusante da outra, porque a água que passa em um que passa em outro não é a mesma. A água que passa em um não vai passar no outro. Já a água que passa em A, ela vai passar por B, mas só pelo B. Ela não vai passar pelo C, porque é a água que vai encontrar com ela aqui, nem pelo D. Então, a 3 também está incorreta. Por quê? Os cursos fluviais onde se localizam os pontos A e D não estão a montante de B. A está, mas D não. Beleza? Então, o que sobra aí pra gente? A gente viu que a 3 está incorreta. Que ela está correta ou incorreta? Vamos relembrar. No ponto A, situa-se uma indústria que despeja seus efluentes no curso d'água, que vai afetar o C. A água que passou em A não vai passar em C, então a 1 também está incorreta. E a B, para verificar se a poluição originada em B e C, para verificar a poluição, a gente pode instalar lá no E, está correta. Então, a afirmação 2 é a única correta. A alternativa D. Quase assustei vocês, hein? Achando que era E. É a D. Beleza? Montante é justamente isso. Montante é o ponto antes da onde o rio está passando agora. É isso que eu estava explicando. Toda a água que... Tudo que o rio já passou, todo lugar por onde a água do rio já passou até chegar aqui é a montante. É isso. Montante é o ponto anterior ao ponto onde você está, no sentido do curso do rio. E jusante é o ponto depois.
Então, eu vou escrever aqui, montante é antes e jusante é depois, no sentido do curso do rio. Beleza? E acabou. É isso, gente. Agora, desculpa se eu falei demais aí, contei muita historinha. A minha ideia era que essa aula fosse um pouco mais light. Eu espero que tenha sido. Não sei se vocês preferem, assim, exercício e tal. Mas espero não ter falado muito também. Eu falei muito, né? Já é meio de 40. Sempre falo muito, eu preciso me policiar. Mas então é isso. Vocês têm alguma dúvida? Eu espero que tenha realmente ajudado com esses novos conceitos. E eu acho que vai ajudar também a responder a lista de exercícios que eu vou colocar para vocês hoje. Eu estou terminando de montar ela, estou acrescentando que, né, fui vendo hoje de manhã, achei mais uns exercícios legais, vou substituir uns lá na lista e vou colocá-las para vocês já já no Drive. E aí eu coloco o link no WhatsApp também, tá bom? Então é isso. Vou encerrar a gravação agora. Mandem dúvidas para mim direto ou, sei lá, vou colocar esse vídeo no YouTube e vocês podem mandar as dúvidas lá no YouTube também, beleza? Deixa só.